Anthony, olha aqui o que eu trouxe. O que é que temos aqui? São as minhas fotos a preto e branco. E podem ser mostradas em público? Sim, à vontade. Ok. Lindas. Vê-se que aprendeste alguma coisa comigo, hein? Hã? Sim, estás a ver, já aprendi. Onde é que estás aqui? Aqui estava perto da estação. 4 da manhã tinha perdido o comboio, olha. 4 da manhã? O que é que andavas a fazer? Felizmente que tinha a máquina 4 da comigo. manhã, não me faço mais perguntas, deixa lá. Mas nota-se bem que preferes o preto e branco em relação à cor, não é? São duas coisas diferentes. Depende da utilização que se quer dar. Se as tiro para agências ou editores, seguramente que utiliza cor, pois são pedidas assim, uma vez que se acha que a cor representa melhor a realidade. Mas quando fotografo para meu prazer pessoal ou para as exposições, prefiro mesmo usar o preto e branco. Porquê? Porque julgo que representa melhor o papel da fotografia como transfiguração da realidade e a sua rendição ao modo de ver de cada um. No preto e branco vê com o uso de filtros, que mais lá para a frente veremos em pormenor, podem-se também variar as tonalidades do cinzento, dos elementos individuais da composição. Pensa, sei lá, por exemplo, numa joaninha vermelha sobre uma folha verde. Se for fotografada com filtro vermelho, a joaninha ficará com muita luminosidade e a folha muito escura. Se pelo contrário montar na máquina um filtro verde, ficará a folha mais luminosa e a joaninha ficará com uma tonalidade de cinzento muito mais escura. Mas também aqui se poderá intervir depois, na fase de impressão, em câmara escura, atuando sobre a nitidez, sobre o contraste e sobre ainda as tonalidades de cinzento. De qualquer modo, vê-se que o preto e branco é uma coisa diferente, é um outro mundo, mas aconselhas-me a usá-lo mesmo no digital? Repara, no digital podes definir a função preto e branco a partir do menu e disparar as imagens diretamente a preto e branco e em certas situações até pode ser conveniente, mas se me permites um conselho, acho melhor fazer essa operação na fase de pós-produção, uma vez que na pós-produção podes intervir mais ao pormenor e regulando de forma mais precisa os parâmetros da conversão da imagem da cor para o preto e branco. Portanto, de certeza que vais obter efeitos criativos mais eficazes. De qualquer modo, o assunto da pós-produção virá também numa outra ocasião, não é? Sim, vamos abordá-lo mais à frente. E já que me fizeste esta pergunta, na máquina podes definir também outros parâmetros que dizem respeito também à fotografia e a cores, não só para o preto Era e isso branco. mesmo que ia A perguntar. nitidez, contraste, saturação. Estes parâmetros são configuráveis no menu da máquina e vão permitir-te intervir logo no momento de fotografar, na produção da imagem. Sim. Mas mesmo nestes casos, na minha opinião, se pretendes obter resultados mais corretos e mais precisos, é melhor fazer uma intervenção na pós-produção, porque o monitor do computador te dá uma melhor visão das imagens do que o display da máquina. E ainda porque, precisamente, existem parâmetros de regulação um pouco mais articulados que te permitem intervir de forma mais eficaz sobre as tuas imagens. Está bem, mas prometes que este assunto de pós-produção vai ser abordado mais adiante? Sim, mais à frente um colega meu vai explicar-te tudo sobre a pós-produção. Espera aí, porque é um colega teu? Porque não tu mesmo? Vai ser um colega meu porque nos próximos dias vou estar um pouco atarefado. Está bem. Ouve lá, e esta argola? Sei que tem a ver com os tipos de exposição, certo? Perfeito, serve precisamente para ajustar os tipos de E exposição. como é que se usa corretamente? Então, é graças a este anel que podemos dar a indicação à máquina sobre qual a função utilizar, ou seja, decidir como definir o tempo e o diafragma. Se definirmos a argola sobre M de manual, decidimos sobre que tempo e que diafragma utilizar e damos a indicação à máquina de como expor a fotografia, decidindo cada elemento individual de exposição, mas utilizando a função A, esta aqui. O que significa o A? Significa aperture. Espera, agora tenho a oportunidade de te ensinar qualquer coisa. Aperture. Diz. Aperture. Bem, continua. Bem, precisamente a aperture para a abertura do diafragma e graças a esta modalidade podes definir o diafragma e proceder de forma a que a máquina escolha a velocidade mais indicada para as condições de luz existentes no momento. E depois há esta função indicada com a letra T. Esta tem a ver com a prioridade dos tempos e funciona como a prioridade dos diafragmas. A única coisa diferente é que neste caso tu defines o tempo e a máquina decide por si qual o diafragma a utilizar com base nas condições de iluminação que encontra. Tanto num como noutro caso, presta atenção porque deves verificar que tempo ou que diafragma a máquina está a definir para evitar fotografias tremidas ou com uma profundidade de campo não adequada ao tema que estás a abordar. Podes dar um exemplo como quando usarias, por exemplo, o T?
Por exemplo, o teu usaria em situações onde estivesse mais interessado em captar temas em movimento ou quando quisesse estar seguro de que a máquina não se moveria. Então, o tempo é o parâmetro fundamental a definir para obter uma foto correta. Nesse caso, defines o tempo e a máquina escolhe o diafragma independentemente, baseando-se nas condições de luz e não vai influenciar a tua fotografia. Assim, em vez de definir a prioridade dos tempos, definires o uso do diafragma. É aconselhável em situações que, por exemplo, numa paisagem desejas uma profundidade de campo muito extensa, então nesses casos defines o diafragma e não ligas ao tempo, uma vez que os temas estão todos parados. Em relação ao P, esta outra letra que encontras aqui atrás serve para definir a função do programa. Quer dizer, a máquina, nesta função, escolhe autonomamente o tempo e o diafragma a definir, regulando-se apenas pelo eixo posímetro. O resto, deixas que a máquina faça tudo sozinha. Sim, mas assim não corro o risco de obter fotos erradas. Por exemplo, a máquina não sabe se eu estou a fotografar uma criança que corre ou uma paisagem onde... Sim, é precisamente aí que está o problema. Utilizando a função Program, não podes dar indicação à máquina sobre que tipo de tema estás a fotografar. De qualquer modo, em muitas máquinas, vê mesmo nesta, na argola encontras outros símbolos. Pois, o que são? São funções de exposição puramente indicadas para um determinado tipo de fotografia. Vê lá, existem símbolos que indicam o tipo de fotografia. Por exemplo, paisagem, retrato ou então a foto macro. E ao definirmos uma destas funções, a máquina vai usar os parâmetros mais adequados àquele tipo de fotografia. Por exemplo, se fotografarmos uma paisagem e escolhermos a função de paisagem, a máquina vai procurar utilizar diafragmas o mais fechados possível, de forma a estender a profundidade de campo. Mas se estivermos a fotografar um acontecimento esportivo e definirmos a função Sport, a máquina vai procurar utilizar tempos rápidos para captar temas em movimento, deixando para segundo plano a escolha do diafragma. Nunca te disse que joguei futebol americano durante 16 anos? Não. Sim, mas joguei. Então, quando me queres tirar uma foto fazendo assim, ou jogar basquete, hein? Sim, Anthony. Programas automáticos. Mas que rica invenção esta, hein? Sim, enfim. Mas não pareces muito entusiasmado. Não, porque de qualquer maneira já sabes o que pensas, que os programas automáticos não te dão liberdade de escolha para fazer a fotografia. Sobretudo a alguém como tu, que está a aprender a fotografar e que já adquiriu certas noções, acho que estás em posição de determinar sozinho qual é o tempo e o diafragma mais indicado para pôr em prática uma fotografia. Então, queres dizer que devo pôr a máquina em manual e fazer eu tudo? Sim, deves privilegiar a função manual, mas em certas alturas podes utilizar de qualquer maneira um semi-automatismo. Isso vai permitir-te dar velocidade às operações e ter um controle sobre o tempo e sobre o diafragma, usando quer a prioridade dos tempos, quer a prioridade dos diafragmas, porque assim vais reduzir o tempo necessário a definir a máquina e estar sempre consciente daquilo que estás a fazer na tua exposição. Sim, mas como é que faço para subexpor ou sobreexpor em condições difíceis, como sobre a neve? Bem, para condições específicas, como já dissemos antes, onde é preciso não seguir as indicações da exposição, mas intervir pessoalmente e modificá-las, está previsto nas Reflex um comando que permite a sub- ou sobre-exposição até 2 stop. E isto serve precisamente para ir ao encontro das indicações da exposição em situações como na neve ou no mar, ou na presença de uma forte luminosidade, ou então com temas muito escuros. Então, se bem percebi, ou coloco a máquina no manual, onde tenho pleno controlo, ou então posso utilizar alguns semi-automatismos, assim posso ser mais rápido, não é? Sim, perfeito. Bem, Esse é o ponto, então, o mudando cerne de da questão. assunto, quando eu, sobretudo quando estou de férias, passeio, gosto de fotografar também monumentos, arquitetura, posso considerá-los temas? Claro, considera que grande parte da fotografia se dedica expressamente à foto de arquitetura. Muitos profissionais dedicam-se exclusivamente à fotografia de arquitetura como atividade E, principal. portanto, a questão é a seguinte: posso utilizar a minha reflex para fotografar a arquitetura de forma profissional? Sim, podes usar a tua reflex para fotografar a arquitetura sem dúvida alguma. Em certas ocasiões, seguramente que irás ficar um pouco limitado, porque muitas vezes apresentam-se problemas difíceis de resolver, como a reflex de 35mm normal. Há máquinas um pouco diferentes e seguramente não transportáveis na tua mochila. Sim, do tipo daqueles monstros Hasselblad ou Mamiya, certo? Sim, especificamente tratam-se de aparelhos de corpo móvel, os chamados bancos ópticos, que permitem variar a posição entre o plano onde se produz a imagem e o plano que contém a óptica.
Isto permite resolver os problemas que temos quando nos encontramos em espaços restritos. Por exemplo, se tens de fotografar um edifício, és obrigado a colocar a máquina fotográfica para cima e isto implica que as verticais fiquem em fuga. E, portanto, convergindo para o alto, enquanto se vires bem nas revistas de arquitetura, vais sempre encontrar edifícios fotografados com as verticais bem direitas. Isto só é possível graças aos movimentos de basculação e descentragem que são possíveis a estas máquinas que permitem controlar precisamente a perspectiva. Espera, perdi-me por uns instantes. O que queres dizer com basculáveis e... Basculação e descentragem. Sim, o que é isso? São os movimentos possíveis que são possíveis efetuar com estas máquinas. Precisamente quer dizer ser possível mover as duas lâminas com teia óptica e onde está a película ou o sensor digital de forma independente um do outro. Graças à basculação pode-se controlar quer a produção de perspectiva e, portanto, evitar fotografando um edifício que as verticais convirjam no alto, quer mesmo as profundidades de campo, de forma a ter um tema completamente focado mesmo se estiver colocado a diversas distâncias da máquina fotográfica. E a descentragem, por outro lado, é utilizada quer para corrigir a perspectiva, quer por vezes para evitar obstáculos presentes diante do nosso tema sem termos de nos deslocar dos eixos do edifício. Interessante. Existem também objetivas para 35mm que oferecem a possibilidade de basculação e descentragem. Obviamente são um pouco mais limitadas na sua capacidade para corrigir deformações. Muito bem, então eu posso até colocar essas objetivas na minha reflex, não é? Sim, claro que o podes fazer, apesar de serem muito caras. Se puderes, vão ser-te muito úteis. Se desejares, abordamos isso numa outra altura. Perfeito. De qualquer modo, para lá do aspecto técnico, uma das coisas que mais me interessa é a tua abordagem em relação à fotografia de arquitetura, a tua filosofia. Bom, estás a ver, fotografar a arquitetura significa também entender o tipo de edifício que se está a fotografar. Repara, cada edifício tem uma função própria para a qual foi projetado. Pode ser um local de culto, uma escola, ou seja, existe uma função para a qual o arquiteto o desenhou e que define as características. Além disso, mesmo outra característica importante pode ser o ambiente no qual se encontra inserido esse edifício. De certeza que o arquiteto elaborou um estudo sobre a luz que incidia sobre ele ao longo do dia. O fotógrafo deve aprender a reconhecer estas características e colocá-las também nas imagens que vai fotografar. Portanto, trata-se de conseguir entender o contexto do edifício e colocá-lo em evidência, ou então mesmo escolher os momentos do dia mais indicados. Recordas-te quando falámos do Palácio Strozzi? Conseguir evidenciar as características do edifício tirando partido da sua melhor luz. E se quiser colocar uma pessoa no interior desta fotografia de arquitetura, como por exemplo a minha mulher? Bem, Um belíssimo edifício com ela mesmo no centro, o que devo fazer? se estamos a falar de fotografia de arquitetura, talvez seja melhor deixar a tua mulher fora do enquadramento, ou então estamos a falar de fotos de recordação, não de fotos de arquitetura. Neste tipo de fotografia, a presença humana deve servir de qualquer modo a contextualizar o edifício, não deve ser um elemento de perturbação, ou que não está ligado ao próprio edifício. Não lhe posso dizer a ela que é uma perturbação da foto. Bem, então deixa no motel com o equipamento que não vais usar. Quando fores fazer fotografia de arquitetura, concentra-te no edifício. Sim. E só se colocam pessoas se estiveres no interior de uma mesquita, por exemplo, e estiver lá pessoas a rezar. Nesse caso, sim, a presença humana pode fazer sentido e é um elemento de comunicação da tua imagem. Portanto, resumindo, Resumindo, nesta lição abordamos as funções de exposição, quer automáticas, quer semiautomáticas, quais os casos em que é indicado usar uma mais do que a outra e ainda o tipo de abordagem a fazer a fotografia de arquitetura. Já deves, portanto, ter todos os elementos para fotografar e trazer para casa da tua viagem uma boa reportagem. diria que sim. Então vá, fotografa e volta para mostrar as fotos. Até à próxima. Obrigado.